Falando de uma forma mais simples, o PIBID é um programa do governo federal para incentivo à docência, isto é, incentivar os professores a se capacitarem melhor para o trabalho. A gente sabe que a valorização, a melhoria da educação não depende apenas do aumento do salário dos professores, isso é fundamental, mas melhorar a qualidade da sua formação. Então, o PIBID é um programa que visa qualificar melhor o futuro professor, vivenciando já desde o início da sua formação, lá no primeiro período que vai fazer, seja de pedagogia, ou seja alguma licenciatura em química, física, educação física, ele já conviva com o ambiente escolar, né? Conheça a realidade, né? Começa a se formar na prática, não apenas só na teoria, na academia. Esse é o objetivo do PIBID. Mesmo porque hoje nós acompanhamos aí através das informações que para um professor hoje dentro da sala de aula é bem complicado e bem mais diferente do que há 10, 15 anos atrás, em que o professor realmente tinha aquela condição de ter autoridade, de estar passando com maior facilidade os conteúdos. Exato, a autoridade, de certo modo, já era garantida pelo próprio status assim da sociedade. Hoje a autoridade tem que ser conquistada diante do aluno através do respeito, através da competência, né? Você não pode mais bater em criança, bater em aluno, fazer esses recursos até mesmo da ameaça e da violência. Hoje você tem que conquistar a autoridade, né? E o PIBID, ele vem justamente a estar, vamos dizer assim, alertando os docentes com relação a isso, né? Na prática diária do trabalho na educação. Sim, na verdade o PIBID ele trabalha com parcerias. É o governo federal que oferece bolsas, né, para os acadêmicos que estão se preparando para o magistério futuramente, mas também para os professores que serão supervisores, né? Então, na verdade, nós temos o governo federal que concede bolsas, nós temos a Univale, que oferece orientação, coordenação, e nós temos a escola pública, né? Então, esse trabalho é realizado só em escola pública, não em escolas particulares. E na escola pública são selecionados professores supervisores, né? Que vão acompanhar os grupos, né? Então, são professores que já têm uma certa experiência, uma capacitação já há anos de trabalho. Então, quem vai acompanhar diretamente o grupo de acadêmicos serão esses professores supervisores da rede pública numa escola pública, né? E a Univale, então, ela simplesmente coordena, ela organiza capacitações, oficinas, seminários. Então, essa interação entre governo federal, universidade e a escola pública municipal, ou também estadual, mas sempre pública. Certo. Professora Viviane, e quais são as modalidades de bolsa que o PIBID ele oferece? Então, a bolsa que o PIBID nos oferece, eu como acadêmica do sexto período e participando desse programa, seria a vivência propriamente dita no ambiente escolar. Para a nossa formação, ele é super importante, o PIBID. Ele agrega muito porque nós temos a vivência, o contato, desde a parte de um planejamento para atuar na sala de aula, quanto a atuação em si, com as intervenções e as ações que nós fazemos. Então, eu faço parte do projeto com a educação infantil, que é maternal, berçário, né? Até no momento eu estou numa turminha de berçário 2, que são crianças até 2 anos. Ali nós assistimos toda a prática da professora, que nos fornece bastante bagagem para a nossa atuação, né? Então, eu vejo que é muito importante, porque ali a gente consegue nos qualificar, desde a parte de fazer um bom planejamento, de saber o que trabalhar com aquela criança, como a parte de construção de materiais pedagógicos para trabalhar com ela, e a parte da intervenção em si. Então, ele só vem a atribuir, assim, penso que é uma forma de qualificar muito bem o profissional, tendo essa experiência. Professor Piva, e qual é a preocupação nesse momento dos professores em relação ao PIBID? A preocupação é que há uma séria possibilidade de o governo federal interromper esse programa, né? Está se cogitando num outro programa chamado residência pedagógica, assim como tem a residência médica, né?
Na verdade, o PIBID é uma espécie de residência pedagógica, né? Porque você está lá na escola atuando, já desde o início. E aqui em Tijucas nós temos, assim, 2 subprojetos. Um trabalha com educação infantil, que a Viviane atua como bolsista, né? Ela está se preparando para ser professora. Então, o que acontece na escola Mauri Afonso, né? Mauri Afonso. E na Manuel dos Anjos. Isso. Na Mauri Afonso, nós temos um grupo de meninas, né? E na Manuel são dois grupos. Então, quem coordena esse trabalho é a professora Mara, lá de Balneário, né? Ela é professora da Univale. Né? Curso de pedagogia. Isso, né? Do curso de pedagogia. E cada grupo, então são 3 grupos, cada grupo tem uma supervisora. E cada grupo é composto por 4 ou 5. Uhum. Isso é mais ou menos a organização. Tem uma coordenação para um determinado projeto. Depois nós temos uma supervisora para cada grupo de acadêmicos. Então isso é um subprojeto chamado Educação Infantil. Uhum. O outro trabalha com Educação de Jovens e Adultos, né, lá no NAIS, próximo ao Senai. Então lá também eu coordeno o projeto de lá. Temos 3 grupos e tem 3 professoras supervisoras que acompanham eles, né? Então, qual é a obrigação do estudante, né, da acadêmica? É estar 2 vezes por semana na escola. No caso lá da EJA, como é à noite, né? Então, 2 noites elas estão lá. Uhum. Então, elas assistem às aulas dessa professora supervisora, elas fazem planejamento, elas atuam, elas têm que fazer relatório semanal. E relatório não é simplesmente lá descrever o que aconteceu, mas fazer uma reflexão sobre a prática que aconteceu, né? Então, o objetivo do projeto é desenvolver certas habilidades, como, por exemplo, se comunicar com os alunos, você desenvolver a competência, a gente chama de competência escrita, não apenas a competência oral, mas a competência escrita, a competência da postura, dos gestos, né? Desenvolver também a sensibilidade para a questão estética, no sentido de valorizar a cultura, né? Educar a nossa sensibilidade para o belo, mas também para a sensibilidade para com o outro, de saber acolher o aluno, né? Não ser agressivo com relação ao aluno. Então, essas são habilidades que vai se aprendendo com a prática. Sim. Né? E não apenas depois de formada, né? Que às vezes é tarde porque você não tem acompanhamento de uma outra pessoa. Uhum. Né? E sistematicamente, então a gente depois reúne todos os grupos, a gente compartilha a experiência e o aprendizado de cada grupo, e a gente percebe como que eles desenvolvem bastante nesse período a escrita, que a gente sabe que hoje as pessoas pouco leem, pouco escrevem, né? E eles são obrigados a escrever toda semana o relatório. Sim. E a supervisora, ela vai ler os relatórios, vai corrigir os relatórios, você tem que melhorar mais isso, tem que fazer mais fundamentação. Então, eles são obrigados a desenvolver essas habilidades, né? A gente viu aqui, professor, inclusive, que uma movimentação de professores da Univale em Itajaí, né, que é a matriz da universidade, estará fazendo uma grande ação na próxima quinta-feira em manifestação à permanência do PIBID. Exatamente. Aqui em Tijuca, vocês participam também dessa ação? Sim, a gente só não está indo para lá pela dificuldade de locomoção, né? Então os grupos, a maioria dos grupos ficam em Itajaí e Balneário. Então pela proximidade vamos todos para lá. Os de Tijucas e Biguaçu, cada um vai fazer alguma coisa aqui mesmo na nossa região, né? Uhum. E a gente preferiu então divulgar mais na rádio, né? Do que andar aí na rua, né? Talvez dê menos visibilidade e as pessoas chegam a conhecer menos. Assim a gente tem a oportunidade aqui, possibilitada por vocês, pela Rádio Vale, né? De falar um pouco do que a gente faz, qual é o objetivo do projeto, né? Então, na verdade, assim, o projeto ele visa mais os acadêmicos do que propriamente o aluno lá. É claro que o aluno também ele gosta da participação, enriquece o trabalho do aluno na escola, mas o objetivo principal do programa é justamente o futuro docente. Qualificar melhor o futuro docente. Professora Viviane, então é muito válido que esse programa permaneça, né? A professora com conhecimento de causa por estar participando sabe o quanto é válido isso, né? Sim, com certeza. É visível, assim, nota-se muito a diferença quando entra no PIBID e quando você sai do PIBID, assim. Eu estou no projeto desde que eu iniciei na faculdade
desde 2015, então estou há 6 semestres, né, no PIBID, e eu até lendo os meus relatórios primeiros, assim, é uma diferença enorme, porque como o professor falou, nós temos que ler muito, nós temos que buscar muito, nos fundamentar para conhecer realmente o que os estudiosos falam, para nos embasar, para nos dar suporte em relação às ações que nós vamos fazer. Se alguém vir nos perguntar por que fazer isso, porque eu estudei, porque eu vi, porque eu experimentei. E realmente ele tem um resultado muito maior para nós acadêmicos do que para a própria escola, assim, se bem que nós temos um comprometimento muito grande, assim, falando pela minha atuação, que é a intenção sempre de fazer o melhor, sempre de buscar as maneiras mais facilitadas para apresentar para as crianças, assim. E o PIBID, ele nos oportuniza isso mesmo, assim, vamos dizer, essa burilação, não sei se é essa palavra certa, né? O aperfeiçoamento, o aprimoramento. Nós nos tornamos mais sensíveis, sim, devido aos estudos, fica a pessoa mais bonita até, porque fica mais sensível, mais humanizado com toda a situação da escola, assim. E nós vemos a carência que tem das próprias crianças que precisam, né, desse acolhimento todo. É verdade, a preparação, né, na verdade, do nosso docente hoje. Atualmente nós temos aqui no grupo da EJA, tem 17 acadêmicas, e na educação infantil são 12? 12 ou 15, né? Temos a equipe, acho que então, somos acho que em 14. 14, então 14 mais 17 acadêmicas, né, que fazem pedagogia, e eles recebem R$400 por mês como bolsa para atuar essas 2 noites, né? E isso ajuda muito a pagar, inclusive, o curso delas, né? Então, algumas, inclusive, estudam porque tem essa bolsa. Né? E que permaneça, então, né, professor? Que essas manifestações, reivindicações cheguem até os nossos parlamentares, as pessoas responsáveis que possam encaminhar para que isso continue. Isso, nós temos no Face a campanha lá, Fica PIBID, né, que é nacional, né? A UFSC também, ela participa do PIBID, também a FURB, né? E acho que em Santa Catarina, a Univale, acho que é a instituição que tem a maior quantidade de projetos do PIBID. E até complementando ali, quando o professor falou de ter uma coordenadora diária, nós não estamos sozinhas nessa luta, vamos dizer assim, né? Nós temos a coordenadora diária, como da educação infantil é a professora Mara, da educação de jovens e adultos, o professor Piva. Depois tem as professoras supervisoras, né? São 6. Que nos amparam, assim, e todos eles buscam uma especialização para estar atuando nesse projeto, assim. Não é nada feito de qualquer jeito, assim, sabe? Todos eles têm uma preocupação, realmente, para ter um conteúdo que satisfaça a escola que nós estamos, e acabamos, claro que os mais beneficiados somos nós, os acadêmicos, mas acabamos levando muita coisa para as escolas, porque nós sabemos que o atendimento às vezes fica meio debilitado com falta de profissionais. Certo. Então a gente acaba contribuindo com isso, na construção de material pedagógico, na construção de conteúdos para levar. Isso tudo vai fortalecendo a nossa formação também. A professora Viviane leciona em qual escola hoje? No momento eu não estou lecionando, mas eu sempre procuro estar dentro de projetos de extensão que tenha o contato com esse âmbito educacional, para eu ir já tendo os conhecimentos e me formando da melhor forma possível, assim. Muito bem. Porque estou no 6º período, então não fui para a sala de aula ainda, mas também estou no projeto Ciranda, que tem contato com as crianças, né? E dali a gente vai pegando mais experiência, assim. Já está numa preparação na prática, né? Isso. Na verdade, eu já tenho essa prática mesmo. E essa é a minha intenção, de fazer parte de tudo que eu posso em relação à educação, projetos de extensões, de bolsa, para quando eu me formar, vamos dizer, se até lá não estiver na sala de aula ainda, mas já estar preparada, com mais qualidade para atuar. Porque eu penso que tem que ter essa busca. Com certeza, com certeza. Professora, obrigado pela sua presença até aqui, parabéns, né, por essa visão de preparação, é disso que a nossa educação precisa, viu? E até mesmo para mostrar que o PIBID faz a diferença, assim, que a educação precisa
Com certeza. Um projeto como esse. Professor Piva, obrigado também pela sua participação até aqui. Sucesso nessas investidas de vocês, docentes, para que esse programa continue, né, e possa continuar capacitando nossos educadores. Obrigado e agradecemos muito pela oportunidade de estar aqui e a gente informar a comunidade.